fazer bem pior. Com desconhecidos é melhor. Posso? Bom, então vamos dar início a este seminário do Mateus, que é, como vocês sabem, mas ela não sabe, por isso tem que explicar. É uma linha temática, é essa que criou agora linhas temáticas, a possibilidade de ter linhas temáticas nos centros de investigação. Nós criámos essa linha temática, tem a ver com a educação no ensino superior, e pronto, vamos agora ter aqui, inaugurar aqui esta linha temática. Portanto, Emílio Bigote, do Instituto de Engenharia de Coimbra, e vamos falar sobre a questão do ensino. Começo por agradecer, aliás, já tenho a oportunidade de agradecer. É uma honra para mim, ainda por cima, saber que sou quem inaugural, que é a primeira. Espero que corra bem. Eu sou professora há muitos anos, há uns anos, eu não vou dizer quantos, mas há alguns anos. Parece que foi ontem que eu comecei. E efetivamente sou licenciada em Matemática, tenho mestrado em Ciências da Computação e parei aí porque decidi ter 4 filhos. E portanto, como ter 4 filhos não conseguia, não era compatível com uma linha de investigação que as nossas universidades, a Universidade de Coimbra, exigia, eu decidi ir para o Instituto Superior de Engenharia de Coimbra. E lá estou, há 20 e tal anos, e sempre dei aulas à engenharia, e de matemática à engenharia. E portanto, o que eu trago aqui para vós, eu acho que é tudo coisas de senso comum, tudo aquilo que nós no dia-a-dia vamos nos apercebendo com os nossos alunos de engenharia que não gostam de matemática, outros gostarão, mas não conseguem ter as aptidões necessárias. E portanto, aquilo que eu vos trago aqui é um trabalho que se iniciou em 2010, 2011, e que de alguma forma, eu não poderei dizer, nem está numa fase avançada, nem está numa fase inicial. Está com fragmentos que nós estamos a tentar que ele convirja para alguma coisa. E portanto é este trabalho, e meio nos centrando depois desta ação, que eu gostaria de partilhar convosco. Os meus sentimentos, as minhas angústias e as minhas certezas também, porque também nestas coisas também todos nós temos certezas. Não é de todo, portanto, isto é um enquadramento, um contexto. É evidente que nós no ensino superior politécnico, mas aqui na universidade acaba por ser exatamente a mesma coisa. Os nossos alunos têm características pessoais e motivacionais completamente dispares e, sobretudo, na acessibilidade, no acesso ao ensino superior. São os maiores 23, são os cursos de especialização tecnológica, são os cursos profissionais e tecnológicos. Isto no Politécnico é cada vez mais crescente. Portanto, começamos a ter menos alunos do dito regime geral para ter mais alunos, e graças a Deus, porque este foi um desastre, eu só não vou aqui contar a minha desgraça, relativamente a estes alunos. Inclusive agora vão entrar os novos cursos de 2 anos que nós ainda não sabemos muito bem o que é aquilo, não é? Mas havemos de descobrir daqui a um tempo algumas surpresas, espero que sejam agradáveis, mas pronto. Portanto, isto é uma realidade cada vez mais premente no nosso Politécnico, certamente aqui também. Eu fui coordenadora do grupo disciplinar de análise de matemática e sempre dei análise matemática ao primeiro ano. Portanto, foi uma unidade curricular que está no meu currículo quase em permanência. E, portanto, todos nós nos apercebemos os elevados índices de reprovação. Mas, sobretudo, e que isto é que começou a preocupar-me, são as elevadas taxas de abandono. Eu chamarei abandono e meto aqui tudo. É o abandono porque desaparecem dos cursos, é abandono porque é abstenção, porque não vão às avaliações, não vão às aulas, não fazem as tarefas que nós nos propomos e, portanto, isto começa a aumentar exponencialmente. Só para vos ter uma referência, porque isto, eu não trouxe os dados todos para também não ser muito maçudo, a informática, que é o curso onde tem mais alunos, tenho 20%, são os meu curso, que eu já há alguns anos que estou em informática, tenho 20% de alunos que vão às avaliações. 20%. Portanto, há 80% que anda por lá. Não é? 80% que anda por lá. Por exemplo, na biomédica, que também dou o curso de licenciatura em biomédica, a taxa já é muito elevada. Mas engraçado, porque há 4 anos, quando se iniciou, 4 ou 5 anos, quando eu comecei a dar aulas já em engenharia biomédica e tinha 27 alunos, eu tinha uma taxa de aprovação de 99%. E, efetivamente, todos os alunos iam às avaliações, estavam presentes nas aulas.
há 2 anos o número aumentou, porque o número de vagas aumentou, a amplitude das notas de entrada dos perfis agravou-se. E então dá uma sensação que os piores puxam os melhores cá para baixo. Em vez de ser ao contrário, não é? Em vez de ser os melhores a puxarem os piores para cima, não. Os piores agarram-se, os melhores vêm cá para baixo. E isto acontece na informática, porque há uma grande disparidade de notas, de acesso e de perfil do aluno, e, portanto, os maus, entre aspas, não é? Portanto, aqueles que realmente estão ali um pouco sem saber o que é que vão fazer, acabam por trazer os bons e prejudicar os bons. Portanto, isto fez-me alguma confusão, começou-me a fazer alguma confusão. A mim o que me preocupava era perceber porque é que esses alunos não vinham às minhas aulas, porque é que os alunos não vinham às minhas avaliações. E, portanto, isto começou a ser uma preocupação, mais preocupação daqueles que não vinham às aulas, porque essa era uma questão de eu conseguir ou não transmitir bem os conteúdos programáticos. E depois o nosso paradigma de Bolonha, é tudo centrado no aluno, só que o aluno não traz as competências do ensino secundário para que chegue à universidade e seja autónomo, seja disciplinado, seja trabalhador. E aqui também vejo alguma assimetria entre os alunos de biomédica, que muitas vezes vão ao engano, porque julgam que a engenharia biomédica é algo parecido com medicina ou farmácia e que, entretanto, chegam à conclusão que não, que tem a via eletrónica no duro. E portanto, acabamos por ter estas duas questões em cima da mesa que nos preocupam, sobretudo a mim preocupa. Quais são as implicações para nós docentes? Obviamente que se nós temos uma disparidade de alunos desta forma, não é? Com esta evidência, nós temos de estar mais preocupados com aquilo que ensinamos, não é? Porque tanto ensinamos àquele que consegue aprender rapidamente, como àquele que anda não sei quantos meses a perceber um conceito que inicialmente já não está desperto para ele, eventualmente. E por outro, cá outras, Coimbra também tem muita outra coisa na envolvência, que não propriamente as aulas, não é? E portanto, porque há um fator aqui também determinante. A maior parte, a grande porcentagem dos nossos alunos, 60% dos nossos alunos não são de Coimbra. Portanto, são do resto do país. E portanto, isso significa que os alunos vão para Coimbra pela primeira vez. Ir para Coimbra pela primeira vez significa matar o primeiro ano. E, portanto, no segundo ano, depois, quando já estiverem integrados verdadeiramente na praxe, então no segundo ano já começam a tomar consciência e já começam a endireitar o seu percurso. Portanto, isto acaba por ser as implicações para nós docentes. No fundo, tentarmos perceber e ajustar os percursos pedagógicos às dificuldades dos alunos. Também tem algumas implicações relativamente às instituições, não é? E acabei por há pouco dizer, portanto, os alunos começam a ser escassos, quer queiramos, quer não. Portanto, a natalidade, eu e a Ana, não sei das outras colegas, mas eu e a Ana já contribuímos mais do que a média, mas, para todos os efeitos, a nossa taxa de natalidade ainda está muito, muito, muito baixa. E, portanto, isso significa que também não há muitos alunos, não é? Muito embora eles acabam por ir para o ensino superior para retardar a entrada no mercado de trabalho, é mais uns 2 anos, 3 anos, mais 2 de mestrado, mais 3 de doutoramento, e portanto eles andam aqui a estudar antes de entrar no mercado de trabalho, e o que significa que as universidades e os politécnicos é-lhes exigido cativar mais público, não é? Venham alunos, fazem-se iniciativas para captar alunos. E, portanto, há também, nesta relação, que determinar relações entre os métodos de ensino e como os alunos aprendem. Porque eu acho que nestes anos todos, e depois irei dizer alguma coisa sobre isso, a sensação que eu tenho nas primeiras aulas é que estou a falar para o vazio. Eu tenho uma sala cheia com 130 alunos de informática, tinha uma sala cheia com 130 alunos de engenharia e de repente olho e só capto o olhar de 2 ou 3 ou 4. Os outros desligaram, por simplesmente. E vão desligando e começam com 130 e acabo com 20. E nós sentimos não sentimos que estamos aqui. Nós para nos desculparmos, são eles que não querem, mas acho que ninguém se sente bem quando tem uma audição muito grande no início, não é? Portanto, e depois acaba por no final. E, portanto, isto significa que, com certeza, nós tenhamos que arranjar, construir ambientes de aprendizagem com a responsabilização deles. Porque acho que nós, muitas vezes, temos feito tudo para eles. Eles vêm habituados no secundário a fazer tudo para eles. Tudo. São os testes, 2 testes
por período, são os testes de recuperação, são os testes... E, portanto, eles chegam ao ensino superior. Se eles não criaram autonomia, eles acabam por não serem corresponsáveis no processo educativo. E, portanto, nós, julgo eu, que não sei como também, porque se eu tivesse a fórmula, você estava rica, não é? Porque ia vender e ia criar uma patente, mas para todos os efeitos, eles não sabem, não são autodisciplinados e, portanto, nós temos que começar a corresponsabilizá-los. Como? Vamos ver como é que nós conseguimos fazer isso. E, portanto, neste contexto, ser responsável do grupo disciplinar de análise, dar aulas à engenharia, começámos a pensar como é que está o cálculo diferencial integral no ISEC. Portanto, no fundo porque se nós olharmos para aulas, não há tanta taxa de reprovação. Há abandono porque eles não gostam de ir aos exames, não é? Mas a matéria, a álgebra, no primeiro ano, no primeiro semestre, é uma matéria que lhes é mais acessível, porque não tem tantos conteúdos básicos e, portanto, eles conseguem enquadrar-se melhor. E, portanto, em 2010, 2011, muito embora seja uma prática nossa lá no ISEC de semestralmente apresentarmos relatórios das nossas unidades curriculares, mas deve ser geral, o que nós pedimos esses relatórios e tentámos sistematizar a informação. Perceber o que não era só na minha unidade curricular, mas o que é que se passava com as outras unidades curriculares. Porque eu não sei se isso acontece mesmo na vossa universidade, mas eu penso que sim, todos nós temos muito trabalho para fazer. E, portanto, pontos de partilha como este são raros. E vamos às reuniões da Comissão Científica e chega a ser lá, porque há a Comissão de Serviço, e, portanto, momentos destes, para nós refletirmos, partilharmos as nossas experiências pedagógicas, as nossas metodologias, lá no ISEC, são raríssimas. E, portanto, nós começámos, eu digo nós, porque vai dizer alguém mais à frente, e, portanto, nós começámos a observar alguns factos que, ouçam, todos nós percebemos que é assim, só que agora tem números, não é? Portanto, uma coisa é termos números, outra coisa é, eu acho que é assim. E, efetivamente, o decréscimo nas cadeiras de análise nos outros cursos, porque nós lá no ISEC, cada engenharia tem a sua análise. Portanto, não é como quando eu estive na universidade, tive 8 anos na universidade, juntavam várias engenharias com uma análise só. Portanto, lá cada engenharia tem a sua análise, E, portanto, havia um decréscimo significativo nas presenças, na assiduidade, na participação dos alunos no processo de avaliação. Concluiu-se que os alunos obtinham melhores resultados, o que nós chamávamos de avaliação distribuída. A avaliação distribuída era aquilo que nós tínhamos antigamente, 2 frequências, mais uma iteração, mais outra iteração, até fazer a carreira, não é? Portanto, basicamente, se ele distribuir a matéria por unidades, ele concentra-se naquela unidade temática e, portanto, consegue. É ensino secundário, não é? É ensino secundário. A obrigatoriedade da assiduidade mínima às aulas não alterava o comportamento. O que é que eu quero dizer com isto? Nós, no ISEC, temos um sistema de análise deslizante. O que é que isso significa? Para baixar a percentagem de reprovação, baixar não, elevar a taxa de sucesso, diríamos assim, a unidade curricular funciona no segundo semestre. Portanto, não está também, funciona também no segundo semestre. E, portanto, nós no início começámos a obrigar os alunos a 60% da presença, porque seria um esforço dos professores a darem aquela unidade curricular. Também era uma corresponsabilização e, portanto, obrigávamos a ter 60% da assiduidade. O que é certo é que o 60% era só mesmo para mostrar que era 60%, porque os alunos faltavam, eu começava com 100 e acabava com 30. Portanto, o decréscimo era exatamente o mesmo. Portanto, eles, ao não aparecer, estava na cabeça deles que não iam às aulas. Portanto, também eles não podiam ir ao exame porque era obrigatório a presença. Sim, era obrigatória a penalização. Se não tivessem 60%, não iam ao exame. A nenhum. Isto porquê? Porque é uma unidade curricular que funciona fora do plano curricular. Portanto, a unidade curricular é do primeiro semestre. E ela funciona nos mesmos modos, com menos turmas, obviamente, no segundo semestre. Portanto, eles têm as 5 cadeiras, as 5 unidades curriculares deles, mais análise matemática 1. Portanto, aqui o que é que se exigiu? Eu acho que é uma boa medida. Aliás, defendo essa medida. Acho que é uma boa medida, mas tem que haver aqui
responsabilização franca do aluno, ou seja, não vale a pena começar porque este ano passado, tirámos os 60% de presenças obrigatórias. E o que é certo é que não melhorou, por isso é que eu digo aqui, não melhorou a taxa de aprovação e o comportamento dos alunos é exatamente o mesmo, quer tenha presenças obrigatórias, quer não tenha. Porquê? Porque isto também funciona no segundo semestre em regime suplementar. No primeiro semestre, este ano vou obrigar. Vamos lá ver o que é que vai dar. Vou obrigar a percentagem, como entraram menos, portanto posso fazer isto, não é? E pronto, e foi com nestas dúvidas todas que nós decidimos, no fundo eu sou a proponente, em 6 de abril de 2011, constituir um grupo exatamente para encontrarmos espaço para debater estas coisas, que é o nosso grupo de investigação em didática da matemática na engenharia, que é o GDIMAT. Ele neste momento tem estes elementos, a Teresa Pessoa, que é da Faculdade de Ciências de Educação, portanto este não é só para professores docentes do ISEC, portanto é aberto, espero encontrar-vos lá com membros do GDIMAT, teria todo o gosto. Pode ser, e pode ser à distância, pode ser por Skype, reuniões por Skype, não há problema nenhum. Temos um aluno, que é o Rui Campos, que é o terceiro, e depois outros colegas nossos, alguns infelizmente já tiveram que ser dispensados, porque já não havia verba para lhes pagar, não havia aulas de distribuição de serviços gratuitos. E portanto, desde 2011, uns mais num tema, outros noutro tema, tentámos começar a desenvolver algum trabalho nesta área. Portanto, os objetivos deste grupo é, efetivamente, desenvolver estudos que permitam compreender como, onde e porque os alunos aprendem e não aprendem matemática. Sobretudo é isso que nós nos estamos a centrar. Como é que eles aprendem, porquê que eles aprendem, porquê que eles não aprendem, e depois o que é que nós podemos fazer para os ajudar a ter sucesso. Portanto, interessa-nos também estabelecer algumas relações entre o ensino e a aprendizagem, construir programas de apoio aos alunos que lhes permitam combater a falta de competências, leia-se também os conhecimentos, começou principalmente com as competências, mas depois chegámos à conclusão que também tem que ser os conhecimentos, e já que as TIC, as novas tecnologias, as tecnologias não são novas, já são velhas, não é? As tecnologias de informação e comunicação estão tão enraizadas, não é? Com certeza temos que começar a ver aqui uma forma de as introduzir, mas que não seja de forma ostensiva, porque eu ainda, na análise matemática, os meus alunos não usam máquina de calcular. Na análise matemática 2 já usam, porque a matéria é diferente. Aquilo que se pretende, pelo menos na minha ótica, aquilo que eu pretendo que o aluno faça em análise matemática, no cálculo primitivo, não é o resultado, é o processo de construção do exercício do cálculo da primitiva. E, portanto, com certeza daqui a 3 ou 4 anos, bem, estou aqui a dizer que aquilo que eu pensava agora está completamente errado, não é? Mas a ideia e geralmente em todas as análises do primeiro semestre, os alunos não usam a máquina de calcular. Depois, no segundo semestre, em numérica, em probabilidades, portanto, nessas já usam a máquina de calcular e os programas que existem. E assim surgiu o projeto. Este projeto surge porque em 2011, nós, 11 ou 12, agora já não me recordo, nós tentámos candidatar um projeto da FCT com o professor Domingos Fernandes de Lisboa. Era ele um orientador e, portanto, ficou entusiasmado com aquilo que nós gostaríamos de fazer neste grupo e assumiu a coordenação deste projeto. Como todos os projetos, teve bom, teve excelente, mas havia o acima do excelente, nós arranjaram mais 2 níveis acima do excelente e, portanto, nós não fomos financiados. Estava excelente, mas não fomos financiados. Isso não significa também que nós não se faça, leva mais tempo, mas também não se façam algumas ações. E, portanto, este projeto, que pretende, de alguma forma, como diz o nome, ensinar, avaliar e aprender em cursos de engenharia, a ideia é construir uma intervenção pedagógica que, efetivamente, vá ao encontro do público-alvo que nós temos. Portanto, no fundo, vamos refletir em tudo aquilo que fazemos e vamos perceber o que é que podemos fazer. E, portanto, os resultados é compreender a avaliação das suas aprendizagens no ensino do cálculo diferencial integral e contribuir para a formação e a melhoria dos projetos educativos. Neste projeto, temos 2 ações. A primeira ação
interação está mais centrada na compreensão das aprendizagens dos alunos. Como é que eles aprendem matemática? Porquê é que eles não aprendem matemática? Como é que eles pensam matemática? Isto, no fundo, um pouco mais ligado à psicologia, às ciências da educação, propriamente do que o cálculo. E então, exatamente, é aprofundar o conhecimento das causas também do abandono. Porquê é que o aluno abandona? Não é? Se abandona é porque não sabe estudar. Se não sabe estudar matemática, depois vamos descobrir que também não sabe estudar outras coisas, não é? Mas, para todos os efeitos, era centrado no aluno e arranjar estratégias no processo de ensino para que as aprendizagens sejam mais significativas. Porque, no fundo, nós estamos preocupados com o sucesso escolar, obviamente, mas estamos mais preocupados em se eles aprendem matemática, não é? Porque, para passar, se um dia destes o nosso financiamento for para o número de passagens, é fácil mudar os números. Muito fácil mudar os números, não é? Com certeza eu vou para a rua, mas para todos os efeitos deve ser fácil mudar os números. Mas as aprendizagens significativas, o que a matemática lhes pode dar, para depois, na integração no mercado de trabalho, eu acho que a matemática tem aqui um potencial transversal que poucas unidades curriculares têm, não é? Na forma como é feito, não é? Cada problema, cada exercício é um problema para eles. É um problema, muda-se o número e é um problema. Portanto, é a resolução de novos problemas. E, portanto, esta capacidade de eles trabalharem bem a matemática e a aprendizagem ser significativa, para nós é importante neste contexto. E, portanto, nesta primeira tarefa, nesta primeira ação, temos 3 tarefas. A dinâmica dos processos de aprendizagem, o processo de construção do conhecimento e a dinâmica dos processos de ensino. Eu acredito que a aprendizagem, por isso é que sempre muitas vezes se utiliza o ensino / aprendizagem, não é? É efetivamente uma relação biunívoca. Vocês até agora foi unívoca, não é? Ensino, se eles aprendem, aprendem, se não aprendem, não aprendem. Mas com certeza nós temos que começar a perceber como é que eles aprendem e com certeza cada um aprende de maneira diferente. E nós temos que diversificar as nossas estratégias para que o público seja todo abrangido. Portanto, assim rapidamente, não interessa o objetivo principal, pois vocês ficam com o PowerPoint, as atividades é que para mim são mais importantes. O que é que nós tentámos fazer? Perceber que estilos de aprendizagem é que têm os nossos alunos. Isto é o site, que é um formulário de 44 questões, que está disponível e tem o resultado de imediato. Eu só vou aqui rapidamente dizer que estilos é que Felder desenvolveu. O sensorial intuitivo, portanto, isto são as 2 versões. Apreciam factos e dados, resolver problemas por métodos pré-estabelecidos, não gostam de situações novas. O intuitivo, gostam de descobrir relações, novidade, diversidade, complexidade. Isto é uma vertente, né? Então, são 4 vertentes. Depois tem o visual verbal. O visual lembram com facilidade o que viram, visual. O verbal consegue tirar mais proveito das palavras e explicações. Depois temos o ativo reflexivo. O ativo prefere discutir a informação, explicar aos outros, aplicar na prática os conceitos aprendidos. O reflexivo prefere pensar sobre a informação. O sequencial global. No sequencial aprendem de forma ordenada, o global em grandes saltos. Então o que é que nós fizemos? Pedimos a todos os alunos para responderem a este questionário. Este questionário está online e sai o resultado. Para nós é ótimo, não é? Sai o resultado e do resultado depois dá-vos a variante, ou seja, ou vai para um lado e depois tem uma escala de 9 a 11, acho que são 11, portanto, consoante mais acentuada, mais elevada for a pontuação, mais sensorial é, ou neste caso mais sequencial é, menos global e não é global. Portanto, e o que é que nós concluímos? Nos alunos de ISEF, nós não fazemos isto todos os anos, não fizemos isto todos os anos, nós quisemos perceber o que é os nossos alunos, certo? E nós concluímos isto. Ou seja, são os vários cursos, ciência civil, informática, etc., não está muito perceptível, e, portanto, claramente ativo, claramente sequencial, ou seja, nós temos estas conclusões relativamente aos nossos alunos. São visuais, são sensoriais, são ativos e são sequenciais, na generalidade. No entanto, há os que não são assim, certo? Há os que não são assim. Estes são o que a literatura
e Felder tem várias literatura sobre esta temática, são na maioria os engenheiros. Portanto, os engenheiros são isto. Portanto, na maioria. Ou seja, nós podemos dizer na mediana, né? No sentido mediano, os nossos engenheiros têm este perfil. No entanto, continua e nós precisamos de outros que não sejam assim, obviamente, né? Porque as pessoas não são todas iguais, nem todos os voos da engenharia sejam assim. Portanto, o que é que nós temos que fazer? Com certeza, ajustar as nossas estratégias, e o que recomenda a literatura. No fundo, nós só tentámos aproximar daquilo que existe na literatura, e o que recomenda é, amigos professores, vocês diversifiquem as vossas estratégias. Ou seja, é engraçado que eu fiz também o teste. Não me lembro o que é que deu. Mas sei que há numa variante, é contrária àquilo que eles são. Portanto, é natural. Da maneira como nós aprendemos, assim ensinamos. Certo? Por exemplo, eu sou de muitos esquemas, e aqui eles gostam de esquemas. Aí eles facilitam alguns, mas aos outros que não são por esquemas ficam baralhados. Certo? E, portanto, nós acho que temos, exigem-nos, os nossos alunos exigem-nos, não fazer as nossas estratégias serem sempre as mesmas, de alguma forma diversificar, para que qualquer aluno possa se identificar com uma estratégia. Mas não tem que ser obrigatoriamente todas na sala de aula. Trabalho autónomo, trabalho individual, e, portanto, eles poderão ir buscar esses, nós é que os temos que disponibilizar, eles devem ir buscar esses materiais para poderem ultrapassar as suas necessidades. Bem, relativamente ao processo de construção do conhecimento, o que é que nós pensamos? Bem, neste tempo, está aqui alguma coisa que nós sabemos que eles são assim, ok, temos de diversificar as estratégias. Mas todos nós olhamos para os testes que nós corrigimos e vimos erros de morrer, que nos dá vontade de fazer assim. A partir do momento em que não sabe somar frações, eu não vejo nada. Claro que os docentes de matemática são bonzinhos, dizem que não, nós somos péssimos, somos víboras. Mas depois nós vamos aproveitar tudo. Coitado, ele não sabe somar frações. Mas calculou a primitiva daquela de composição, né? Calculou a primitiva daquela composição, que é uma composição completamente diferente daquela que nós queríamos. Mas, coitadito, em 2 valores ainda vai ter meio valor. E, portanto, não sei se vos acontece o mesmo, mas a mim acontece, eu não tenho 20. Este ano estive preocupada, tive zeros. Mas os zeros não eram assim tantos. Eram 0,5. Era um valor, mas dava-me alguma satisfação da base. Este ano foi terrível. E então analisámos os erros, num determinado ano analisámos os erros. Eu não vos vou massacrar com isso, também identificámos, categorizámos os erros, e efetivamente aquilo que nós todos sabemos. A raiz quadrada da segunda é uma das raízes quadradas. Tão bom, não é? Tão fácil, é tão fácil fazer isto, porque assim já não fazemos primitivas por substituição, não é? Portanto, tudo fica muito simples. Portanto, há um conjunto de erros que eles fazem e que nós sabemos que são aqueles que se aproximam da matéria que nós estamos a dar, não é? Portanto, consoante frações racionais, então é uma coisa espantosa, não é? Frações racionais, eles fazem erros espantosos. E, portanto, nós tivemos a fazer essa análise. Categorizámos os erros, detectámos os erros e implementei a cábula. Durante 2 anos eu permiti aos meus alunos não davam as tabelas de matemática, eles levam a consulta, não obrigo que eles decorem as regras da primitivação e muitas outras, e eles levavam a cábula. O que era a cábula? Declaradamente era um auxiliar de memória, em que eles, um A5, em que eles podiam escrever tudo o que quisessem. Tudo. Não levavam tabelas. Escrever tudo. E, portanto, recolhia. O que é que eu tive o trabalho? De analisar o conteúdo de todas elas. E, portanto, isso permitiu-me perceber, não sou tão ambiciosa, deu-me alguns indicadores de como é que os alunos estudam, né? Porque eles reproduzem na cábula, efetivamente, aquilo que eles fazem. E o que é que eles fazem? Exemplos. Tinham exemplos. Tinham as tabelas, né? Reproduziam as tabelas. Muitas vezes punham fórmulas que não interessavam a ninguém. Por exemplo, eu não dou funções hiperbólicas, por opção. Mas eles punham lá também, porque achavam que aquilo como era copiar, copy-paste, não. Eram manuscritas, era proibido o suporte informático,
e eles faziam isto em 4 testes, por 1 ano, 2 anos em que eu fiz 4 mini-testes. E, portanto, eles obrigatoriamente faziam todos os mini-testes nova cábula, porque eu não dava nova cábula, não dava a cábula. O que é que, depois no final fiz um teste, um questionário, e eles próprios assumiam que tinha-os ajudado a estudar, que eu tinha ajudado a estudar. Só que estudar a mim afligiu-me um bocadinho, porque se estudar é aquilo, se estudar é aquilo que alguns transcrevem, é alguma preocupação. Mas é interessante ver, e até a forma, a organização da cábula. Nós tirávamos lá, podíamos tirar imensas ilações. Não tive tempo para tratar tudo isto, porque a minha intenção era depois cruzar isto com o sucesso do aluno, eventualmente fazer 1 ou 2 entrevistas com alguns que era para perceber o que é que estava na cabeça, só que é tanta coisa que nós depois não conseguimos, e já lá vão 3 anos. Uma pessoa fica lá com as cábulazinhas todas bonitas e não temos suporte financeiro para arranjar estagiários que nos ajudem, portanto tem que ser tudo da nossa conta. A dinâmica dos processos de ensino. O que é que nós queremos com isso? É perceber os ambientes de aprendizagem. Que ambientes de aprendizagem é que nós podemos dar aos nossos alunos, nomeadamente nas TIC, para poder corresponsabilizá-los. E aqui foi praticamente aquilo que eu fiz, porque isto como eu tenho ali um potencial, tenho muitos alunos, de informática, que é o curso que tem mais alunos, portanto eu poderei, como sou a responsável da unidade curricular, faço aquilo que acho que devo fazer e que os meus colegas também aceitam fazer, mas tenho essa margem menor. E então, o Moodle é um ambiente de aprendizagem que nós já utilizamos, obviamente. Muitos de nós já utilizamos como repositório das nossas de informações. Tentei várias vezes criar fóruns de discussão com atividades e cheguei à conclusão que também está tudo na literatura. Portanto, eu só fui confirmar aquilo que nós lemos e que nós pensamos, não é assim, eu vou fazer melhor, não é? Mas confirmamos que é, se eu tenho disponibilidade para estar lá a responder de imediato, os alunos reagem. Se eventualmente eu numa semana não respondo ao fórum, pronto, acabou. Matou-se o fórum, já ninguém mais liga ao fórum. Portanto, isto é uma constante, exige de nós, não é? Exige de nós quase 24 horas de permanência à frente do computador a gerir os fóruns de discussão. O Facebook, entretanto, também implementei o Facebook, criei um grupo, aliás, criei um grupo todos os semestres, um grupo fechado, em que eles se inscrevem, e, portanto, vou lá colocando atividades para eles discutirem. É evidente que ano em que eu consiga chamá-los, não é? Notificá-los, que esteja sempre no Facebook, eles vão reagindo. E chega à conclusão, depois, que aqueles que participam até são os que têm sucesso. Só que são poucos, nós gostávamos que fossem mais, não é? Quem são os alunos que efetivamente participam? São os alunos, estudantes trabalhadores. Utilizam, porque é uma forma de eles estarem próximos dos professores. Geralmente, às vezes eu tinha às 2 da manhã, saltavam no chat, professora, está por aí, tenho esta dúvida, pronto, diga lá, qual é a grande dificuldade em matemática? É a escrita, não é? Portanto, nós, para respondermos a um aluno, não conseguimos responder da mesma maneira com outro colega nosso, que deu outra unidade de trabalho, ou seja, traduzida por estes símbolos todos. Geralmente o que é que nós fazemos? Eu, como muitas vezes dizia, meus amigos, qualquer telemóvel tem uma máquina fotográfica. Escrevam num guardanapo de papel do restaurante o exercício, tira uma fotografia e mandam. E, portanto, também não é por aí que eles não gostariam de trabalhar, mas efetivamente é onde eles encontram maior dificuldade, é escrever, porque querem escrever com os capas e não sei o que, e depois não dá com as potências e com as raízes quadradas. Isto também foi algum trabalho que nós fizemos, e agora sim vem o ACAM, que eu também vou tentar acelerar um pouquinho, que é outra ação. Ou seja, avaliação de competências e ações de melhoria. Aqui já é de intervenção no terreno. A outra ação é de compreender, vamos tentar perceber o que é que vamos fazer. Portanto, passar aqui à frente, as 3 tarefas que nós temos, e que eventualmente poderão vir a ser mais: diagnosticar para encaminhar, avaliar para aprender e apoiar para ultrapassar. Desta primeira, diagnosticar para encaminhar, está-se mesmo a ver o que é que nós pretendemos, teste diagnóstico. Ou seja, se eles têm erros, fazem erros básicos, já nem são elementares, são básicos.
Se eles não têm competências à entrada, eu não me preocupo, eles venham para o pé de mim, que depois nós tratamos deles. Eles estão doentes, qualquer doente vai a um consultório e não há nenhum médico que diga, senhor, desculpe, mas vai-se embora, que eu não o trato. Portanto, eles vêm doentes, eles entram no ISEC, e nós tratamos deles. Agora tem que haver a obrigatoriedade de cumprir a prescrição médica, de fazer as análises, e às vezes o doente não faz, também não vai melhorar, não é? E, portanto, nós há 4 anos que fazemos um teste diagnóstico aos alunos que entram, não só para a primeira vez, mas muitas vezes não é só para a primeira vez. Entram e nunca apareceram a análise matemática, ou só passar 3 anos é que aparecem lá. E, portanto, este teste diagnóstico teve já alguma evolução. Começou por 36 perguntas, depois passou para 25 e neste momento, o ano passado, estabilizou. E estabilizou com uma parceria com o DIT, de Dublin, portanto, Dublin Institute of Technology, em que nós temos uma parceria com eles e chegámos a um teste diagnóstico, não é exatamente igual, porque eles exigem outras coisas que nós não exigimos, mas que tem praticamente metade das perguntas em comum. E a ideia era, pelo menos nós não estamos sozinhos na Europa, não é? Os nossos alunos não são bons, não é? Mas se forem semelhantes aos da Irlanda, também não é, eu sei que não é um país de muita referência, mas pronto, pode ser que entretanto se façam outros estudos com outros e que cheguemos à mesma conclusão. E portanto estabilizou. O que é que nós concluímos rapidamente? E para não sair da frente. O que é que este teste diagnóstico tem? Nós há 2 anos, elementos deste grupo, foi a um seminário do CEFI. Não sei se conhecem o CEFI, European Society of Engineering and Education, e que tem um grupo de matemática, um grupo específico de matemática. E aconselho-vos vivamente, eu acho que quem gosta destas coisas, obviamente, não é? Foi o primeiro seminário, foi em Salamanca, e eu percebi tudo. Todas aquelas conferências, não há conferências em paralelo, isto é quase um grupo mesmo, internacional, de vários países, e todos nós falamos a mesma linguagem. E enquanto nós vamos muitas vezes a congressos, são temáticos e, portanto, há determinados temas que nós não nos sentimos tão à vontade, eu pelo menos não nos sinto tão à vontade, nem à vontade também. E, portanto, nós achámos que havia aqui qualquer coisa que nos interessava. E, efetivamente, encontramos este relatório que eles têm, este é de 2013, e o que é que isto tem? Isto tem, vamos lá ver, eu não sei se conhecem as normas que são americanas para o ensino secundário, tem um nome agora, o LCT, exatamente. Isto acaba por ser uma coisa semelhante, não é a mesma coisa, mas vamos por analogia, ao do ensino superior. Há a engenharia e há a matemática na engenharia. Não é a matemática no ensino superior, é a matemática na engenharia. E, portanto, eles têm aqui um conjunto de competências. Que competências é que os nossos alunos deverão ter à saída, que é um referenciado nisso, e depois o que chamam o Core 0. E o Core 0, Core 1, dependendo dos anos da licenciatura, e o Core 0 é o que eles entendem que um engenheiro deverá saber, que conteúdos programados é que ele deverá saber, à entrada no ensino superior num curso de engenharia. E mais este ano, portanto, ano passado, colocam aqui uma proposta de currículo de mecânica, de engenharia mecânica. Portanto, começámos a ver assim, calma, isto não somos só nós que estamos aqui a tratar disto, nós podemos estabelecer aqui uma rede. E, portanto, o nosso teste diagnóstico, por que teve estas alterações todas, é evidente que nós não vamos contemplar todos os itens do Core 0. Mas também, para não fugirmos muito do primeiro teste diagnóstico, tentámos ir com algumas iterações e algumas... Pronto, basicamente tem 20 questões neste momento. São os 3 tópicos, porque no Core 0 do CFI há mais, que há probabilidades, por exemplo, logo no primeiro ano. E, portanto, nós escolhemos estes 3, que era em consonância com o nosso ensino secundário, não é? Que é a álgebra, que é a análise e cálculo e a geometria e trigonometria. É óbvio que na álgebra não tem só estes 4 itens, tem muitos mais, certo? Na análise e cálculo tem muitos mais. E aqui a mesma coisa, o que é que nós pegamos? Naqueles que nós, e sobretudo
os de engenharia, que nós damos conteúdos de análise matemática 1 que eram importantes eles terem, certo? Por exemplo, a aritmética dos números reais e que iam ao encontro dos erros que nós tínhamos detectado. As expressões algébricas, as expressões lineares, polinómios, funções e suas inversas, funções logarítmicas, taxas de variação, e depois na geometria, trigonometria e entidades trigonométricas. Bom, isto é distribuição, basicamente isto à amostra também não tem conclusões assim também muito genéricas, sem ir para pormenores. Onde, portanto, os alunos manifestam melhores resultados médios, e são 54%, atenção, não é uma porcentagem elevada, onde as questões relacionadas com os tópicos aritmética e expressões, neste caso, nas expressões, registram uma taxa superior a 70%, e depois a análise e cálculo tem funções e suas inversas de 35%. E aqui está muita coisa explicada, não é? Em relação à análise matemática, muita coisa explicada. Deste teste diagnóstico, portanto, desta primeira tarefa, temos uma segunda tarefa que esta não está ainda muito desenvolvida, aliás, é a nível individual que eu estou a desenvolvê-la, mas ainda não tenho qualquer resultado para vos apresentar. O que é que nós queremos aqui? Queremos arranjar uma intervenção pedagógica para a unidade curricular. Portanto, a anterior era relativamente aos testes de diagnóstico básico, não é? E aqui a intervenção na unidade curricular. Eu, nas minhas leituras, tropecei com uma taxonomia de Bloom. E achei que aquilo fazia para mim algum sentido. Era muito velhinha, mas fazia-me algum sentido. A taxonomia de Bloom tem 5 níveis de aprendizagem. O conhecimento, a compreensão, a análise, a aplicação, a análise, a síntese e a aplicação. Ou seja, é pressuposto, como resultados da aprendizagem, é pressuposto que o aluno não compreende se não conheceu. É pressuposto que ele não aplique se não compreende. É pressuposto que ele não sabe analisar se não consegue aplicar. E assim sucessivamente. Portanto, consoante o resultado da aprendizagem, ele, portanto, tem que verificar os níveis anteriores para poder perceber ou evidenciar os níveis superiores. O que é que eu fiz há 3 anos para cá? Há 3 anos. Reformulei todas as minhas fichas. Isto é muito engraçado, porque eu começo a esperar, porque gosto. Porque a taxonomia Bloom tem um exercício. Eu sou de Ciências de Educação, tenho este mal, não é? Porque às vezes aplicam-se aqui terminologias, se tivesse aqui alguém de Ciências de Educação, no final, tumba! Dava-me logo, não é? Vou ver as críticas, não sabe dizer as coisas em condições, mas pô, eu rendo-me logo à evidência, portanto não me batam. Porque em cada nível, no conhecimento, tem verbos que estão ajustados ao conhecimento. Ou seja, aquilo que eu tirei, e isso é que é importante para nós, é aquilo que nós tiramos da literatura, é que um exercício de matemática, isto é tão difícil passar aquilo que nós sentimos a uma professora, que é a professora Teresa Pessoa, que é de Ciências de Educação e Psicologia, que é terrível, Amanda Francisca, não é? Que é terrível, e ela tem matemática, então mas isso é matemática, não é? Mas isso não é assim, não está bem. Não, porque é o mesmo exercício pode ser visto do ponto de vista da compreensão, como pode ser visto do ponto de vista da análise, depende da forma como nós, é assim que eu entendo. E às vezes é um bocado difícil, se algum dia vocês quiserem discutir comigo as minhas fichas, muito agradecido quando há procura de alguém que discuta comigo se aquilo tem algum sentido na taxonomia do Bloom ou não. Mas pronto, eles estão definidas, as nossas fichas estão definidas desta forma. E portanto aqui ainda não está devidamente explorado, mas era esta a intenção, é arranjar uma intervenção pedagógica em que tivesse uma taxonomia. Começamos com a de Bloom, mas podemos definir uma específica para a matemática e que fosse importante relativamente aos resultados de aprendizagem. E, finalmente, o nosso menino. E o nosso menino é babalhar para ultrapassar. Isto tudo, no fundo, começa, mas a intenção, o fim, já sabíamos o que é que queríamos, não é? Dá cada vez mais significado àquilo que nós queremos fazer. E o que nós queremos fazer é
que é esta tarefa, que é apoiar para ultrapassar, que é constituir um CIAMAT. Não é um remate, não é um remate, que eu gosto muito, é um CIAMAT, mas pode ser um perfeito parceiro no CIAMAT, porque eu acho que nós não vamos fazer nada de novo, vamos só recolher o que existe e poder dar aos alunos materiais diversos, com estratégias diversas, que é para eles poderem escolher aquilo que querem. O CIAMAT, no fundo, pretende ser um acompanhamento individual e personalizado do aluno para superar as dificuldades de trás. Ou seja, o CIAMAT não substitui o professor responsável da unidade curricular. Eu não quero substituir os meus colegas. Os meus colegas têm os horários de atendimento, os meus colegas têm os seus alunos. O nosso grupo, quer ajudar os alunos a ultrapassar as dificuldades que têm básicas e elementares. E, portanto, estimular um trabalho autónomo e, de alguma forma, criar aqui também um ambiente para nós fazermos os nossos próprios estudos, não é? É evidente que eu nunca tive nenhum aluno que se recusasse a responder a um questionário, dizendo sempre o mesmo questionário do ano passado, professor, olha, vou ver se é o mesmo, se responde da mesma maneira ou não. Porque eu aconselho-lhes a pôr o nome, isto porquê? Para nós até percebermos depois a evolução, alguns, outros não, não é? Eu esqueci uma coisa, mas todos. Alguns, por exemplo, há questionários que a mim interessa depois pesar aquilo com o sucesso do aluno, não é? E, portanto, eu digo, vocês não se preocupem, porque vocês escrevem lá o nome, mas não tem nada a ver com a avaliação. Portanto, se quiserem, é opcional, obviamente, não os obrigo a... Mas, às vezes, é importante ter este nome para nós depois percebermos o percurso. Como tem algum constrangimento também em pedir, se eles frequentarem este grupo, sabem que, se vão frequentar, também nos vão fornecer alguns dados que também são importantes. Porque se nós não tivermos esses dados, também nunca podemos melhorar as nossas estratégias e ir ao encontro das necessidades deles. Portanto, ele será também um laboratório de investigação. E então temos, como é que ele funciona? Nós temos a ideia, vamos ver se este programa vai mesmo para a frente, temos o CIAMATINE e o CIAMATON. O CIAMATINE é um espaço que eu espero que o presidente do ISEC me dê até ao final de setembro. É uma salinha pequenina, onde nós vamos pôr materiais. E os materiais que nós vamos pôr não são materiais que eu vá construir neste momento. Vão ser materiais que estão disponíveis na internet. Nós sabemos que a Inglaterra, os Math Center da Inglaterra, têm produção até dizer chega, passa a expressão. O PEMA até tem muita produção. E, portanto, nós vamos só tentar disponibilizar, aconselhar os alunos e disponibilizar todos estes recursos, quer físicos, não é? Em papel, quer outro tipo de recurso. O CIAMAT-ON é uma plataforma que nós vamos desenvolver, não é bem plataforma, não posso chamar plataforma, nós vamos utilizar as plataformas outsourcing, ou seja, o Moodle. E vamos utilizar o Moodle de forma a que a ideia será esta: o aluno faz um estilo de aprendizagem. E, entretanto, nós definimos para cada estilo de aprendizagem um conjunto de atividades para cada conteúdo programático que estejam de acordo com aquele perfil, certo? Se é visual, que tipo de atividades é que nós vamos fazer? Se é sequencial, que tipo de atividades é que nós podemos fazer? E, portanto, a ideia é que o sistema aprecial seja inteligente. Isto é, ele vai aprendendo à medida que os alunos erram, de sucesso em sucesso, e vai permitir que o aluno consiga, dentro de... sempre com as opções de este é o recomendado, mas se quiser pode fazer mais estes. Não é? Portanto, não é fazer nada de risco, isso então era preciso uma equipa estrondosa, mas eu penso que o Moodle, neste momento, tem imensas atividades que nós podemos utilizar e que muitas vezes nós não utilizamos porque não temos tempo, não é? Para partilhar até os diários do aluno, como é que se chama agora, esqueço-me do nome, que eles vão construindo conhecimento em grupo, fazem um grupo e depois vão tendo para... Não é bem os fóruns, é o... Exato, os wikis. Os wikis, né? E, portanto, há um conjunto de coisas que elas têm que ser acompanhadas. Portanto, isto não pode ser só por um professor. Isto não pode ser só por dois professores. Isto tem que ser por uma equipa, não é? E, portanto, nós damos água penca, mas pronto, não tivemos hipótese, paciência, não é? E, portanto, esta era a ideia. O CIAMATINE, portanto, é um espaço físico e a ideia é esta, rapidamente eu passo. O aluno
chamado a metodologia. O aluno faz o teste diagnóstico, certo? Faz o teste diagnóstico e errou aquelas questões. Automaticamente, quando erra, o teste diagnóstico vai apontar cada pergunta, vai corresponder a um conjunto de fichas ou um conjunto de recursos que existem disponíveis no CA-MAT-IN, em que ele, a determinada hora, que depois ele vai estar aberto a um determinado período, e que nós vamos alargando à medida que haja ou não interesse na consulta, e portanto isto faz nos MAT Centers de Dublin, de Inglaterra, e funcionam bem porque tem uma equipa por trás que está lá em permanência, não é o professor que vai lá estar, aliás, porque está provado que se for o próprio professor a estar nestes centros, os alunos não vão. Vão se for alguém estranho. Se for o professor da unidade curricular ou o professor da universidade, eles retraem-se, não é? Porque é como não virem aos atendimentos, não é? Por mais que nos digamos que não nos batemos, não é? Mas pronto. E, portanto, a ideia será fazer o teste diagnóstico. O instrumento base é o PIT, um plano individual de trabalho. Isto é, sai o diagnóstico e sai a receita. É quando nós vamos ao médico, damos a receita e diz assim, tomar isto 2 vezes por dia, tomar aquilo, fazer as análises, Portanto, há um PIT, um plano individual de trabalho, que no fundo é o itinerário pedagógico do aluno. O que ele tem que fazer, que tipo de fichas é que ele tem que fazer, e portanto ele é autónomo, estou a falar no IN, em sala de aula, num espaço, com cadeiras, e portanto ele tem este PIT. Em cada sessão, portanto, quando sair da sessão, faz um registro de autoavaliação. Ou seja, ele vai-me dizer, e a tal corresponsabilização, ele vai-me dizer o que é que deveria ter feito e fez, o que é que deveria ter feito e não fez e porquê. E o que é que ele se propõe fazer na próxima ida ao centro. Eu tenho um defeito. Aliás, tenho muitos defeitos, estou a ver um bocadinho, estou a um bocadinho a valorizar demasiado. Eu tenho muitos defeitos, mas um deles é que tropecei também no movimento da escola moderna. E o movimento da escola moderna, não sei se conhecem, que é muito ligado ao ensino básico, também há para o ensino superior, há quem também se dedica, é muito do plano individual de trabalho. Os alunos são corresponsabilizados desde muito pequeninos, e uma das professoras que esteve na escola onde os meus filhos passaram tinha esta metodologia, eu apaixonei-me. Tentei convencer a professora da minha filha a fazer o mesmo, mas ela disse para mim ir embora, quase que me expulsava e portanto achei que por igual não existia muito mais. Porque efetivamente eu entrava naquela sala de aula e tinha os alunos todos a trabalharem e cada um na área em que tinha mais dificuldade. Espantoso, eu digo-vos que era a coisa que eu mais gostava, e eu falava com a professora, estava a falar com a professora, mas estavam a fazer barulho, não. Levantavam-se, iam buscar a ficha, punham a ficha, tinham um mapa, punham as cruzes do que já tinham feito, espetacular. E no fundo... Onde é que foi isso? Não, o movimento da escola moderna existe. Sim, eu sei, isso não fala da escola. A escola da minha... Não, na escola da Ponte. É uma coisa semelhante à escola da Ponte. Foi na escola onde os meus filhos andavam, uma das professoras da escola, uma só dos 20 e tal, não é? É que tinha esta metodologia e não era tão fundamentalista como alguns do movimento da escola moderna. Que a escola da Ponte é o protótipo, não é? Portanto, e portanto eu sempre pensei assim, eu hei de um dia fazer uma coisa semelhante a estas no ensino superior, portanto, juntar tudo aquilo que eu gostava de fazer. Não me digam, isto é uma ambição muito grande, é um sonho. Para o próximo ano estou aqui a dizer, perdoem-me, que isto correu tudo mal. Mas acho também faz bem, não é? Portanto, a determinada altura nós também aprendemos com os erros. Se nós nunca errarmos, nunca vamos aprender muito, não é? Pensamos que está tudo certo. E, portanto, ele tem esta autoproposta das tarefas e executar de acordo com o PIT. E autopropõe-se a fazer outro teste diagnóstico. Ou seja, ele vai fazer as análises novamente. E só passa quando tiver 90% do teste diagnóstico. Não é o mesmo, a configuração do teste diagnóstico é a mesma, só que as perguntas dentro da mesma orientação, né, do mesmo conteúdo programático, vai-se alterando. E, portanto, ele vai fazendo outro teste diagnóstico. Esta metodologia faz-se em Dublin. Portanto, eles fazem isto periodicamente, não tem o PIT,
mas tem esta de fazerem frequentemente o teste diagnóstico, eles fazem. Isto para os alunos até perceberem, pronto, já conseguimos, alcançámos o sucesso. Eles, como gostam de jogar e de chegar aos níveis, não é, de 80%, 90%, pode ser que isto seja interessante e que seja um desafio. Mas não, boneco, ganhou, parabéns! Chegou aos 75, falta pouco, faltam só 15. Isso que eles fazem é a nível de conhecimentos de entrada? Sim. Também é a mesma coisa, É com teste diagnóstico e esta ideia foi inspirada deles, da realização frequente dos testes diagnósticos e depois eles até fazem mais. Esta nota que eles obtêm entra na nota da unidade curricular. Mas não é impeditiva de eles estarem na unidade curricular ou é obrigatório? Não é impeditiva. Não é impeditiva. Isto pode entrar depois como... Ou seja, é no fundo dizeres assim, tu tens um teste com revisões, que vale 4 valores. E vais fazer os 4 valores e fazes, estás a perceber? Ou então vais fazer isto e aquilo que tu vais conseguindo neste trabalho vai-te influenciar nessa nota. Estás a perceber? Pronto, depois precisamos de um conjunto, um grupo de controle, que integra alunos que frequentam a EMU no ano letivo, que nós vamos começar este ano, portanto vamos começar tudo, trabalhar tudo, e portanto estou a pensar em arranjar um grupo de alunos que se insira neste centro para nós percebermos que atividades é que vamos fazer, temos algumas ideias, mas isto ainda não está trabalhado, mas não está operacionalizado, quer dizer que é a parte mais difícil, não é? Que é fazer. Fazermos também realizar alguns focos de grupo, presencial e online, com a participação de um conjunto de investigadores. Estão aqui, já encontrei, estão aqui, 2, 4, 6, pronto. Como estou a apresentar em primeira mão este projeto assim já mais estruturado, serão os meus caros colegas que vão ser os interpretadores e que vão fazer a monitorização do nosso centro, estão notificados. E a parceria, a equipa. A equipa aqui vão achar estranho de encontrarem ali uma instituição particular de solidariedade social. Isto tem tudo a ver e vão compreender rapidamente. Portanto, no ISEC sou eu, a cada final o João Ricardo da Matemática, a Anabela Gomes da Informática, que nos vai dar apoio. Da Faculdade de Ciências e Educação, da Psicologia e Ciências e Educação é a Teresa Pessoa e, vocês sabem, isto é óbvio, as universidades, os institutos não têm dinheiro. Ou seja, contratar quem quer que seja para aqui é escusado. Eu há 14 anos sou presidente daquele centro, o Centro de Apoio Social de Pais e Amigos da escola. E esta instituição tem uma parceria com o ISEC, que serve estagiários de informática e com outras universidades. O que é que nós pensamos? Ajudar. Porque isto, no fundo, é um apoio social também que se dá aos alunos, né? Sobretudo aos carenciados, que não têm hipóteses, porque os nossos alunos, há alunos que não passam explicações e conseguem, não é? E nós cada vez vemos mais alunos a recorrer às explicações no ensino superior, sobretudo na matemática. Há alunos que cada vez têm menos dinheiro, e as famílias cada vez têm menos dinheiro, e, portanto, nós entendemos isto como um apoio social. E, portanto, a instituição vai fazer 3 estágios profissionais, que são 9 meses, também cortaram, estamos a pensar em julho que era de 1 ano, já são 9 meses, e neste momento temos assegurado uma estagiária de matemática, um estagiário de informática e um estagiário de ciências de educação. É evidente que as ciências de educação depois vão ir trabalhar com a doutora Teresa Pessoa e tentar angariar mais alunos em projetos para ajudar, e a doutora Anabela Gomes através da informática. Pronto, e eu tenho muita esperança. Obrigada pela vossa atenção.